Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a parte de número 35 da nossa série e estamos iniciando a meditação do capítulo 5 de João. Até aqui nós meditamos em muitas verdades maravilhosas e eu fico muito feliz em poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração ao meditar nesse livro de João, já há um tempo atrás. E de fato o livro de João ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é muito profundo, nos revela verdades maravilhosas. Amém, queridos? Estou muito animado com essa série. Vou falar igual eu tenho falado em muitos outros vídeos. Não fiquem cansados com o livro de João, com essa série, porque essa série vai com certeza ultrapassar as 100 partes. Então não fiquem cansados, porque cada gravação tem uma porção de revelação para os nossos corações. Afinal de contas, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é eterna, ela é dinâmica, ela é infinita e ela é poder de Deus, espírito e vida. Então, por mais que meditemos o tempo todo só em um texto da palavra, é o suficiente para esse texto mexer no nosso interior, nos renovar, nos dar alegria, esperança, poder. Amém, queridos? Então não trate a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer que contém dizeres a palavra de Deus. Não. A Bíblia é a própria palavra de Deus. É Deus falando conosco. E quando nós somamos com o Espírito Santo, essa palavra se torna vida, espírito, poder. Amém, meus irmãos? E ela funciona. Nós precisamos entender, queridos, que a palavra de Deus precisa funcionar no nosso dia a dia. Essa palavra de Deus ela é poderosíssima. Então, se nós, de fato, valorizarmos a palavra de Deus e termos a consciência de que é o próprio Senhor Jesus, o poder criador que criou todas as coisas, está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração, se nós valorizarmos essa palavra, ela vai nos conduzir em vitória. Amém, queridos? E vai gerar em nós a verdadeira e completa alegria, a despeito das tribulações. Amém? Então é isso. Vamos continuar na exposição. Vamos iniciar agora o capítulo 5 de João. Passadas estas coisas, que foi que nós meditamos acerca de Jesus que passou pela província de Samaria, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes dias, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, meus irmãos, enfermo das pernas. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Na última gravação, nós meditamos acerca, eu mencionei Tiago capítulo 5. Quando Deus pergunta se há entre vós alguém doente, é porque ele quer curar. E aqui, ele falou a mesma coisa. Quer ser curado? Meus irmãos, se vocês estão com alguma enfermidade, alguma doença, ouça a voz do Espírito de Jesus perguntando: você quer ser curado? Há entre vós alguém doente? É para ser curado, meus irmãos. Deus ama curar. Olha o ministério de Jesus. Olha quantas pessoas ele curou. E esse mesmo Jesus habita em nós. Então nós não fazemos ideia o quanto ele quer se manifestar no nosso corpo. Se você está acamado, se você está com algum problema, se você pegou Covid, se você está com qualquer doença, ele quer te curar. Amém, queridos? Claro, nós já aprendemos que nós não devemos ter quebras de princípio. Não devemos andar em pecado, guardar mágoas das pessoas, enfim, são brechas que nós damos para o nosso corpo. Uma má alimentação constante, né? Falta de exercício, e por aí vai.
Mas é claro, Deus deseja nos curar. Você não peca? Eu não peco? Ou você acha que Deus não deseja nos perdoar também? Sim, Deus ele quer nos perdoar. Da mesma forma, ele quer nos curar. Amém, queridos? Então ele está perguntando para nós nesse momento: você quer ser curado? Creia. Creia. Só que, no momento, esse aleijado, há 38 anos, ele estava contando com algo externo. Não, eu preciso que alguém me leve até aquele tanque para que eu possa ser curado. Só que o Senhor que sara estava na frente dele. Você não precisa ter esse trabalho de ir lá. Eu posso te curar aqui. Lembra também que nós meditamos, né, no finalzinho de João 4? Olha só como está tudo conectado, né, meus irmãos? João. O rei, né, o filho do rei que estava doente. Aí Jesus falou para ele: se você não virdes os sinais, de modo nenhum crereis. É o que estava acontecendo com esse aleijado. Ó, se você realmente não for lá para aquele tanque, você não vai ser curado. Você só crê se for naquele tanque? Como é que você vai chegar lá naquele tanque se você nem anda? Se depender de alguém para te carregar, vai ser difícil, porque eles iam na sua frente e eram curados. Mas aquele rei que estava com o filho enfermo, ele creu antes de Jesus fazer o milagre. E ele falou: Senhor, vai lá, meu filho está morrendo, eu creio. E Jesus deu uma palavra de poder, que exatamente no momento que Jesus falou: teu filho está curado, ele foi curado. Estou lembrando também mencionei isso na última gravação de Mateus 8, um servo de um centurião estava doente também, quase morrendo, e ele falou: Jesus, basta apenas uma palavra e ele será curado, porque você tem autoridade sobre as enfermidades, assim como eu tenho autoridade sobre os meus criados, sobre os meus soldados que estão às minhas ordens. Eu digo: vai, ele vai, vem, ele vem. Eu falo para o meu servo: faça isso e ele faz. Então, basta você dizer para a doença que é sua serva, que está submissa a você: sai, e essa doença vai sair. Então, nós estamos aprendendo verdades, meus irmãos, acerca de cura. De repente, essas verdades que nós não conhecíamos, estamos conhecendo agora, podem ser um divisor de águas na minha e na sua vida. Porque nós temos a palavra de Deus dentro de nós. É o corpo quem executa a vontade de Deus nesta terra. Jesus é apenas a cabeça, ele comanda, e quem executa é o corpo. A boca faz parte do corpo. Então somos nós que devemos abrir a boca em fé para vermos as coisas acontecendo. Amém, queridos? Então Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Tiago capítulo 5, vou falar de novo. Há dentre vós alguém doente? Jesus quer curar. Verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele não precisou ir até aquele local. Verso 9, imediatamente, meus irmãos, olha só o poder que tem na nossa boca. Ah, não, foi no poder. Jesus é Jesus, quem sou eu? Não. Nós somos Jesus nesta terra. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus envia a nós. Por isso que Jesus falou: em meu nome curarão enfermos, imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Em meu nome, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Nós temos poder, queridos. Nós precisamos entender que nós somos em Cristo. Nós não somos qualquer coisa não, meus irmãos. Nós não podemos experimentar a plenitude. Porque em 1 João capítulo 3 está escrito: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então o que nós podemos experimentar é dos poderes desse mundo vindouro, da plenitude do mundo vindouro que virá. Mas nós podemos experimentar. E Deus quer se manifestar no nosso meio, queridos. Amém? Ele quer nos usar para sermos canal de bênção para as pessoas. E pode ter certeza, as oportunidades vão surgir. E quando surgir, que possamos estar perceptíveis, sensíveis e prontos para poder manifestar do poder de Deus.
Imediatamente após Jesus ter dado aquela palavra de ordem, que saiu o poder da boca de Jesus, porque a nossa palavra também tem poder, porque a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Meus irmãos, impressionante a religiosidade como faz com as pessoas. O homem estava 38 anos sem andar. O rapaz foi curado miraculosamente, foi livre daquele mal. E vem os religiosos, invejosos. Você não pode carregar o leito. Meu Deus, quanta cegueira, Jesus. E merecem a condenação eterna, não merecem, irmãos? Merecem. Se não se arrependeram, né? Verso 11. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te fez esse mal terrível de te curar no sábado? Quem é este homem? Diz pra gente. Toma o teu leito e anda. Quem é esse homem? Verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Interessante, né? É muita hipocrisia, meus irmãos. Porque esses mesmos fariseus, Jesus, em determinado momento, em Lucas 14, quando Jesus tinha curado um outro enfermo, Jesus falou para ele: olha só, qual de vocês, se um boi ou uma criança ou um filho de vocês cair num buraco, vocês não vão lá e socorrem eles no dia de sábado? Hein? Agora vocês estão reclamando porque eu curei um homem enfermo num dia de sábado? Não, dia de sábado é dia de fazer o bem, sim. Por quê? Mais pra frente nós vamos meditar sobre isso. Meu pai e eu trabalhamos até agora. Opa! Então Jesus estava violando o sábado, o próprio pai viola o sábado. Eles estão trabalhando até agora. Eles não entenderam o motivo do sábado. Então, hipocrisia pura. Porque se um boi deles caísse num buraco, eles não salvariam um boi? Eu não poderia ter curado uma pessoa? Ou seja, eles não se importavam, meus irmãos, com as pessoas. E é nesse contexto, no capítulo anterior, de João 4, que nós meditamos: olhem para os campos e vejam eles maduros para a ceifa. O meu negócio são pessoas. Jesus veio a este mundo morrer por pessoas. O negócio de Deus são pessoas, queridos. Por isso que quem ama, cumpre a lei. Quem não ama, não tem a vida eterna permanente em si. Bem, queridos. Verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou esse homem que ele curou no templo e lhe disse: presta atenção. Olha, você já está curado. Presta atenção. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora, meus irmãos, aqui Jesus estava ministrando algo espiritual para aquele homem. Olha só, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós fomos curados por causa do corpo de Jesus moído na cruz. Em 1 Pedro capítulo 2, se não me engano, lá para o verso 23, 24, está escrito que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas chagas nós fomos sarados. Sarados da nossa natureza que nos atrelava a Satanás. Fomos sarados dos nossos pecados. Né? O corpo de Cristo moído na cruz levou no seu corpo os nossos pecados. Olha, você está curado. Você foi curado de uma enfermidade física, mas o que importa é, de fato, a sua cura interior, a sua cura espiritual. Então você já está curado. Já está de pé. Olha só, já está de pé. Em 1 Coríntios 10 e 12, olha o que está escrito. Aquele, pois, que cuida está em pé, cuide para que não caia. Em pé em quê? Em sentido, meus irmãos. Em pé, como novas criaturas. Fomos resgatados do lamaçal do pecado. Não podíamos andar. Estávamos presos em grilhões
mas Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós celebramos essa Páscoa maravilhosa. Só que, na ocasião das festas, não sei se os irmãos sabem disso, né? Após a festa da Páscoa, no dia seguinte já dava início a uma outra festa dentro da festa da Páscoa, que é a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Então, meus irmãos, nós celebramos a Páscoa, fomos libertos, amém. Mas no dia seguinte nós temos que celebrar a festa dos pães ázimos. E pães ázimos significam sem fermento, sem o pecado. Então, se hoje estamos na Páscoa, nós precisamos celebrar essa Páscoa sem o pecado, porque se voltarmos a pecar, nós vamos cair novamente. Então o Espírito Santo me deu essa conexão maravilhosa. Olha, você já está curado, ou seja, ele era aleijado, ou seja, você já está de pé. Agora, cuidado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então aquele que está em pé, vocês estão entendendo, meus irmãos? Aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Amém, queridos? Agora, olha esse texto aqui, Salmo 69, versos 1 a 3. Entenda no contexto espiritual, queridos. É nisso que Jesus quer nos ensinar aqui, muito mais do que apenas um contexto físico daquela cura. Salmo 69, versos 1 a 3. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Tem águas aqui no meio, tem profundo lamaçal, onde não posso estar em pé. Olha aí a conexão com esse aleijado de nascença. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Tem tudo a ver, olha só, meus irmãos, tem tudo a ver que ele estava cansado. 38 anos enfermo, ele não conseguia chegar até aquele poço, aquele tanque de Betesda, melhor dizendo, para poder ser curado. Eu não aguento mais. Eu estou esperando, meu Deus. E Jesus apareceu para ele. Está vendo? As conexões. Então estávamos num profundo lamaçal, onde não poderíamos estar de pé. Mas Jesus Cristo nos curou. Aleluia. Lavou os nossos pecados. E hoje celebramos a Páscoa, estamos de pé. Agora, no dia seguinte, festa dos pães ázimos. Ninguém celebra a Páscoa sem a festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos é a festa sem fermento do pecado, sem viver pecando novamente, deliberadamente, queridos. É isso que Jesus quis dizer. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como assim? Eu vou ficar mais aleijado? Numa situação de aleijado pior do que eu era antes? Não. Jesus estava falando, vai acontecer coisa pior que você. Você será condenado ao lago de fogo. Você será morto, experimentará a segunda morte. Então não ande na prática do pecado, para que você não aconteça com você uma enfermidade pior do que essa enfermidade do que você estava sentindo no físico. É a enfermidade da alma que vai te levar para a condenação eterna. E o estado é pior do que o primeiro. Hoje nós somos novas criaturas. Se nós voltarmos a pecar deliberadamente, voltarmos as costas para o santo mandamento, voltarmos às práticas do pecado, nos entregando às paixões da nossa carne sem nos arrepender, o nosso estado será pior do que o primeiro. E aí Jesus falou, vai te acontecer coisa pior. 2 Pedro capítulo 2, versos 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, porque nós somos escravos daquilo que vence a gente. Quem nos vence, nós nos tornamos escravos. Então, se eu sou dominado por uma prática de pecado, essa prática é meu Senhor, eu sou vencido. Então, acabou. Eu perco o meu Senhor que me livrou. Nós devemos ser escravos da graça, escravos de Jesus, fazendo o que Ele ordena. Aí sim, sendo escravos de Jesus, nós receberemos os benefícios
de obedecermos a esse Senhor. Agora, quem obedece ao pecado vai receber o quê? Corrupção, destruição. Esse é o salário do pecado, amém, queridos? Então nós não somos mais servos, escravos do pecado. Não vivemos mais dominados pelo pecado. Hoje nós estamos de pé, mas devemos tomar cuidado para que nós não caiamos da graça, amém? Então, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Cuidado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus estava preocupado com a salvação daquele homem. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a revolver-se na lama. É o que nós lemos aqui em Salmo 69. Estávamos num profundo lamaçal, atolados. Fomos libertos? Amém. Mas se nós voltarmos a pecar, nós voltaremos a revolvermos nessa lama, nesse lamaçal do pecado. Amém, queridos? E o nosso estado será pior do que o primeiro. Foi o que Jesus falou em Lucas, capítulo 11, versos 24 a 28. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Que casa ele está falando aqui? O corpo, né? Hoje nós somos templos do Espírito. Nosso corpo é templo do Espírito, santuário de Deus. Mas se nós apagarmos o Espírito da nossa vida, voltarmos a pecar deliberadamente, virá esse mesmo Espírito que saiu de nós e virá com outros 7. Vamos ler aqui. Então, tornei para a minha casa, de onde saí, e achando, achou-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te mamaste. Mas Jesus disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e a obedecem. Então, se você ouve a palavra de Deus e não obedece, você nasceu de novo e está voltando as costas para os mandamentos do Senhor Jesus, a palavra dele, o santo mandamento, que é uma lei. Se você não obedece, você não será mais bem-aventurado. Maria foi bem-aventurada porque ela creu, ela era temente a Deus, ela obedeceu. Mas bem-aventurado também você é. Se você ouvir as palavras de Deus e obedecer, você é bem-aventurada. Então, o que vai fazer nos livrar de voltarmos para a lama? Obedecer a palavra de Deus. Sem obediência, nós não seremos salvos. Porque a vida eterna, definitiva, que há de se manifestar no último dia, Romanos capítulo 2, a partir do verso 6, é para aqueles que perseverarem em praticar o bem, obedecer aos mandamentos da palavra. Esses que obedecem, perseveram em praticar o bem, buscam glória, honra e incorrupção. Mas haverá ira e indignação para aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Amém, queridos? Olha só que entendimento maravilhoso, que conexões maravilhosas nós fizemos com a cura deste homem no tanque de Betesda. Você está de pé? Cuidado, não peques, para que não lhe suceda coisa pior. E o apóstolo Paulo mencionou isso. Hoje estamos de pé, livres da lama do pecado, que não nos deixávamos em pé, beleza, mas cuide para que não caia. Amém, queridos? E no verso 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, já estamos bem avançados, 24 minutos. A partir da próxima gravação, nós vamos dar continuidade, lendo o verso 16, 17 em diante.
Vamos falar novamente, que eu até me antecipei um pouco, falando que meu pai trabalha até agora e eu também. E eu trabalho no sábado. Só que o trabalho que Deus quer que nós façamos no sábado é o quê? Fazer o bem. Né? Estou falando num contexto da época. Né? O sábado era para você não fazer nenhuma obra servil. É para você poder ficar ligado com Deus, ligado com a sua família. Se alguém vier e precisar de alguma coisa, você ajudar. Esse é o sábado que Deus queria, um descanso. Um descanso das suas obras nessa vida. Né? Deixa quieto tudo e se dedique para mim. Se encha da palavra, ouve a lei, ore, junta a família, né? E esteja pronto para fazer o bem. Porque no sábado, embora seja um descanso, também há trabalho. Interessante que até mesmo o sábado que nós estamos aguardando, que é o nosso milênio, você acha que nós vamos ficar sem fazer nada? De braços cruzados? Você acha que a igreja, glorificada nesta terra, ela vai ficar parada sem fazer nada, só descansando, só tomando vinho com Deus, com Jesus? Né? Participando lá de um banquete, sentado lá na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, só comendo, bebendo durante 1000 anos sem fazer nada? Então, meus irmãos, o descanso não quer dizer que nós não façamos nada. Por isso que Jesus fazia o bem no sábado. Ele trabalhava no sábado, mas não um trabalho das coisas deste mundo. Por quê? Nós devemos trabalhar. Nós trabalharemos no milênio. Se nós estivermos lá, né, obviamente, se perseverarmos até o fim, nós vamos trabalhar. Nós vamos sacerdotar as nações. Nós vamos governar sobre cidades. Nós não vamos parar, queridos. Nós vamos continuar trabalhando nesse sábado. Será um descanso das coisas deste mundo, dessas coisas passageiras, das riquezas deste mundo iníquo, desse sistema babilônico que oprime as pessoas. Nós vamos ficar livres de tudo isso aí. Mas isto não quer dizer que nós não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. No 7º dia Deus descansou das suas obras. E ele para de trabalhar? Jesus falou que meu pai e eu trabalhamos até agora. Em Isaías 64 está escrito que Deus continua trabalhando para aqueles que nele esperam. E vai trabalhar até no milênio, Jesus, conosco. Vamos sacerdotar as nações. Então, o sábado em si não é um sábado que nós não possamos fazer nada. Não, queridos. Há trabalhos no sábado. Só que não um trabalho deste mundo, mas um trabalho para o reino. Estão conseguindo compreender que esse descanso requer também trabalho? É isso. Foi isso que Jesus quis dizer. Eu estou trabalhando no sábado. Eu estou fazendo bem. É lícito fazer o bem no sábado. Então não estou violando o sábado. Eu estou fazendo o que vocês deveriam fazer no sábado também. Abençoar pessoas. Amém? Não ficar somente naquela coisa lá religiosa. Não posso caminhar até tantas milhas. Não posso. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Né? Tem uma igreja aí, que não vou citar o nome não, você já conhece, que não poderia nem mesmo apertar no interruptor. Não poderia fazer nada, não poderia nem comprar nada no mercado. Mas interessante, não poderia comprar nada no mercado, né? Mas os outros poderiam comprar para você. Eu não posso sair para comprar, mas eu posso ligar e pedir para entregar. Então você está induzindo a pessoa a fazer um trabalho que você não quer fazer. Meus irmãos, a religiosidade acaba com a gente. Sejam livres dessa escravidão chamada religiosidade, meus irmãos. Cuidado com a religiosidade. Não posso... Homem não pode usar bermuda. Mulher não pode usar calça. Não posso cortar cabelo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, sejam livres da religiosidade. Ontem, estou até mudando o assunto aqui, mas eu creio que é Deus que está nos conduzindo. Sejam livres da escravidão, da religiosidade, por incrível que pareça. Tem igrejas que ainda estão nessa palhaçada de você não poder cortar cabelo, de você não poder raspar as axilas, de você não usar... Um homem não pode usar bermuda, não pode jogar futebol, não pode... Para, meus irmãos. Sejam livres dessas amarras de religiosidade no nome de Jesus. Claro que nós temos bom senso, claro que nós não vamos nos vestir sensuais, claro que a mulher não vai usar decote, não vai usar calça apertada, não é isso.
Mas, poxa, nós devemos tomar cuidado para não entrarmos numa religiosidade, porque Deus não é religioso. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.